Olá, aluno. Eu sou o professor Mário Miranda e vou apresentar para vocês a disciplina Lutas, Aspectos Pedagógicos e Aprofundamento. E hoje vamos falar sobre a unidade 1. Primeiramente, eu queria fazer uma introdução e uma conceituação da disciplina, dizendo que nós vamos falar sobre a origem das lutas, fazer uma diferenciação entre lutas, modalidades de esporte de combate, que eu costumo chamar de MEC, e artes marciais. E fazer uma diferenciação das lutas que vieram do Oriente e também do Ocidente, que tem alguns aspectos interessantíssimos da procedência dessas lutas. Por que então, nós falamos de origem das lutas? A luta existe basicamente para a sobrevivência das espécies. Segundo Dana White, que é o dono da UFC, a luta está relacionada à nossa composição do DNA. Então ele falava que a luta está no DNA do ser humano. Então por que lutamos? Basicamente temos 4 pontos importantes a citar para vocês. Dominar e proteger o território, busca e preservação de recursos e alimentos, acasalamento e liderança de grupo. Vamos ver um pouquinho de cada um deles. Então, a proteção de território, ela gerou as guerras. As disputas territoriais eram basicamente relacionadas à busca de terras, de locais de proteção. Realmente proteger o seu império, proteger todo o seu país, a sua nação, pela expansão territorial. Isso gerou as guerras, e as guerras geraram as lutas também. A busca e preservação de recursos, e nós temos alguns exemplos, como aparece aí para vocês, a guerra pela água entre as cidades de Lagash e Uma, no ano de 2525 antes da Era Comum, e nós temos aqui a estela de abutres, que retrata essa guerra. Esse monolito está no Museu do Louvre, em Paris, e ele fala realmente dessa disputa por água, Então já havia essa busca de recursos. O acasalamento é uma característica de todas as espécies tentar perpetuar a sua própria espécie. Então nós vemos aqui um exemplo de ursos panda que estão lutando, estão disputando a fêmea, para que vá acasalar. E ela fica tranquilamente esperando quem vence o combate. O que é importante aqui, pessoal, é verificar que apesar de haver disputa, não há o extermínio do oponente. Ele subjuga, mas ele não extermina. Já é uma característica das lutas que nós queremos deixar bem clara para vocês. Um outro fator importante das lutas é a liderança de grupo. Então, desde que o ser humano começou a se organizar, na sociedade havia os líderes e havia os admiradores dos líderes. Nós temos um exemplo aí que vocês estão vendo dos gorilas. E já foram feitos alguns testes interessantíssimos, experimentos científicos, que o gorila líder, apesar dele ser muito forte, os gorilas são muito fortes, não é o mais forte, é aquele que sabe usar melhor a sua força, é aquele que sabe usar as habilidades que o levam à liderança. Então existem gorilas mais fortes, mas que não vão ser os líderes, eles vão perder para aquele que tem maior habilidade. Isso é uma outra característica das lutas que nós queremos frisar para vocês. O mais habilidoso é aquele que sabe usar com eficiência a sua energia, com maior precisão, e isso é uma das características das lutas. Lutas, então, nós podemos considerar, diferenciando de modalidades de esporte de combate e artes marciais, como ações humanas. Sempre há uma oposição, a disputa de contrários, e podem ser ações contrárias, opostas, corporais ou não. E envolvem ideias, ideais, ações econômicas, esportivas, políticas, Mas o importante das lutas é que elas exigem uma participação humana essencial, baseada no ethos,
que é o caráter moral, então é o respeito à pessoa humana, à própria espécie. O logos, que é a racionalidade, então não há como você exterminar um ser da sua própria espécie, né? Então essa racionalidade, essa consciência do ser humano. E o pathos, né? Que é a contribuição. O que uma luta, o que uma disputa social, econômica, vai gerar de contribuição para a própria espécie. Artes marciais. Nós temos 3 definições interessantes. A defesa pessoal, as artes marciais no contexto antigo e as artes marciais no contexto contemporâneo atual. Então vamos ver um pouquinho de cada uma delas para que vocês possam realmente saber a diferença. A defesa pessoal, ela surgiu dos monges asiáticos que queriam preservar o seu próprio patrimônio. Eles eram pessoas que estudavam a meditação, a origem do ser humano, os relacionamentos espirituais, e eles tinham seus templos que eram constantemente invadidos, né? E a partir de alguns monges que começaram a estudar, né, os movimentos dos animais de ataque e defesa, eles começaram a estudar como utilizar as articulações humanas para executar a defesa do seu próprio patrimônio, né? O objetivo era imobilizar o próprio agressor, impondo o subjugamento desse opressor ou desse bandido, mas sem exterminá-lo. Então é uma arte marcial que já verificava que o objetivo era se defender, né? Por isso defesa pessoal. A arte marcial na antiguidade, pessoal, né, ela vem basicamente das guerras. Então, se você verificar o livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra, ou dos gregos que estudavam a guerra para a defesa da nação, existiam metodologias próprias, existiam logísticas específicas de posicionamento territorial em relação ao inimigo, a criação de armamentos, de armas específicas e como utilizar essas próprias armas, né? Os combates corporais foram crescendo em termos de estudo, tá? E o uso desses implementos bélicos também. Como se poderia fazer o uso desses implementos, dos escudos, das armas, de uma maneira mais eficiente, né? Então essas artes marciais antigas, né, elas têm uma conotação literal bastante interessante, né? A arte vem do significado de excelência ou magnitude, né? E o marcial, ele deriva do deus grego, primeiramente o deus grego Ares, que era o representante das guerras, né? E após o domínio romano, mesclando com essa cultura, veio a palavra marcial. Então, arte marcial significa literalmente, né, no contexto antigo, né, excelência para a guerra. Já na atualidade, as artes marciais, pelo próprio envolvimento dos guerreiros, que começaram a perceber que não havia necessidade de se exterminar um ser igual a da sua própria espécie, né? Então começou a se criar a filosofia de preservação de vida, né? A contenção dos próprios desejos, uma atitude de solidariedade, de altruísmo, tá? E uma criação de princípios e valores humanos, para que houvesse maior aceitação de diferenças. Então, enfim, a arte marcial contemporânea, ela se baseia ou se fundamenta no conceito que são ações corporais de alto grau de exigência perceptiva e especificidade, que são muito complexas, os movimentos são bastante sofisticados, né? Há um estudo bastante profundo e também os preceitos éticos nessa prática e também no uso dessas características de lutas como artes marciais. Já a modalidade de esporte de combate é uma competição, né, organizada por meio de regras, tá, pessoal? Ela é estruturada basicamente por federações, confederações, instituições exclusivas que organizaram basicamente as lutas e as artes marciais esportivo-competitivas de modo a fazê-las, né, esporte, né? E isso vem proveniente lá dos Jogos Olímpicos gregos, e a documentação das lutas está muito bem escrita, muito bem descrita a partir de 648 antes da Era Comum. E nós tínhamos 3 modalidades: o pancrácio,
a luta olímpica e o pugilato. Atualmente, as modalidades esportivas de combate correspondem a mais de 25% das medalhas distribuídas nos Jogos Olímpicos contemporâneos. Há duas vertentes, né, que nós temos que chamar relativas às lutas, artes marciais e modalidades esportivas de combate. A vertente oriental, que é baseada em ações de ataque e defesa de animais e movimentos às forças da natureza. Tá? Então vocês veem aí uma imagem do sumô, que eles usam movimentos circulares, né? Então nesta próxima imagem, vocês podem ver aí no canto o redemoinho. É uma força que faz com que as pessoas sejam movimentadas, sejam jogadas, projetadas por meio de forças pela aceleração centrípeta. E no outro lado, vocês veem aí o ataque de uma cobra, né? E existe até no Kung Fu, no Wushu, né? A posição da cobra, como eu estou fazendo aqui para vocês, né? Então, o movimento articular de ataque, né? Com relação ao seu braço e a sua mão ao seu oponente. Tá? Já na vertente ocidental das lutas, das artes marciais e modalidades esportivas de combate, elas provêm basicamente da educação grega. Eram lutas que eram treinadas para a formação militar. E além disso, eles buscavam um corpo harmonioso, o corpo belo, o arete, né? Esse arete é o corpo belo, tá? E eles buscavam também, por meio das lutas, desenvolver inteligência estratégica, ação e reação, tá? E também as lutas provocavam e provocam, né, desafios para a tomada de decisões. Então eles buscavam a virtude corporal e espiritual, ou seja, o corpo belo representava uma inteligência bela, tá? A defesa da nação, então todos, né, basicamente estudavam lutas, e os paidotribas, que eram os orientadores na educação grega, eles procuravam ensinar, além de matemática e oratória e música e ginástica, eles ensinavam as lutas também como maneira de preparar para a defesa da nação. Tá? E, ao mesmo tempo, a gente já vê na história do Egito, da Grécia, dos fenícios, que as lutas serviam também para entretenimento. Então, essa vertente ocidental, ela se, vamos dizer, aflorou durante o período dos romanos com a construção dos coliseus, e haviam então as lutas dos gladiadores e festivais de lutas, né? Então também servia como entretenimento, como nós também podemos lembrar hoje do MMA e das lutas que a mídia explora aí de uma maneira extremamente intensa. Tá? Bom, chegamos então na nossa interatividade e eu proponho a vocês assinalar a alternativa absolutamente correta que aponta, respectivamente, as definições de lutas, artes marciais atuais, as contemporâneas, e modalidades de esporte de combate. A alternativa A oferece eliminação do oponente, estratégia de guerra e esporte. A alternativa B, debates de opostos, construção de valores e competição institucionalizada. A alternativa C, extermínio de opositores, constituição de virtudes humanas e brigas. Alternativa D, aceitação de diferenças, treinamento específico para a guerra e entretenimento. E alternativa E, por final, metodologia de extermínio, militarismo e competição regulamentada. Daqui a pouco voltaremos para essa resposta.